agora, na Rede Tropical FM, o programa Informação e Cidadania, trazendo todas as notícias da sua cidade e região. O que acontece no Brasil, você fica sabendo no Informação e Cidadania. As informações que lhe permitem atuar como cidadão. Apresentação: Vando Robson e professor Carlos Custódio, no Informação e Cidadania. Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um programa Informação e Cidadania pelas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook, na página Informação e Cidadania, também pelo Facebook, perfil pessoal, Carlos Eduardo Custódio, que é o nosso professor aqui, Carlos Custódio, Vando Robson pelo YouTube. Então, nós estamos ao vivo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Eu sou o Vando Robson e aqui ao meu lado, meu grande amigo, professor Carlos Custódio. Boa noite, professor. Boa noite, Vando. Boa noite a todos os telespectadores, né? Aquelas pessoas que nos acompanham aí todas as segundas-feiras nesse programa bacana que a gente tenta trazer a melhor informação possível, né, para todos que estão nos assistindo. E eu acho que realmente a gente está no caminho certo, né? Com certeza a gente vai terminar bem. Professor, pode seguir, né? Você está compartilhando, está recuperando ali a imagem dele, né, o vídeo dele. Mas como eu tinha dito, né, a gente tem feito um trabalho bacana, né, do ponto de vista político, de informação, né, até mesmo de formação das pessoas, né, para que a gente possa ter um cenário melhor em nossa cidade, em nosso estado, no nosso país, né, e lutar, né, realmente para coisas boas comecem a acontecer, que com certeza somos todos nós merecedores de coisas muito boas, né? Aí, Wanda, agora... Isso aí, professor Carlos Custódio. Hoje nós vamos fazer um programa, quem está acostumado com os nossos programas, né, ultimamente, acredito que os últimos 3 aí, a gente tem feito num modo diferente, porque normalmente a gente vem numa parte de notícias, notícias em geral, depois a gente vem com a política federal, estadual e municipal, que é o nosso grande cargo-chefe aqui. Só que nós estamos fazendo, como é até um período eleitoral e está acontecendo algumas coisas na cidade, nós estamos fazendo num molde diferente. E, professor Carlos Custódio, nós estamos num ano eleitoral, um ano importantíssimo, e eu vejo que algumas pessoas, elas não conhecem o que é uma boa administração municipal, não conhecem o tanto que elas perdem de benefícios que a administração podia proporcionar a elas. Nós vamos falar um pouquinho de tributação também, nós vamos dar o exemplo aqui. Você lembra do Sérgio Menebelli, professor Carlos Custódio, um prefeito de uma cidade do Espírito Santo, mais precisamente Colatina, que estourou nas redes sociais aí por ser humilde, por fazer um trabalho com a própria mão? Sim, lembro dele, sim. Então, hoje nós vamos... Oi? Ficou famoso no Brasil todo. Isso, então hoje nós vamos ver, ele era um bom prefeito? Não era um bom prefeito? Nós vamos falar disso, o que é administrar uma cidade, o que é uma administração municipal. E, professor Carlos Custódio, hoje nós já falamos um pouquinho no nosso programa na Rádio Tropical, né? Hoje não foi filmado, hoje foi só o áudio mesmo, mas nós estávamos falando do aumento da gasolina, nós relembramos o passado e aqui no nosso programa nós podemos passar vídeos aqui. Então, eu trouxe um vídeo bem legal de um gráfico da gasolina antigamente. Nós relembramos hoje na Rádio Tropical, em 1994, quando mudou a moeda para o real, Fernando Henrique conseguiu zerar ali a inflação, botar o dólar para o real, era 1 para 1, a gasolina era 50 centavos o litro.
Nós temos visto alguns vídeos aqui, pessoal falando que na época do Lula, que ela roubava, mas era mais barato. Não, mais barato era na época do Fernando Henrique, era 50 centavos, aí, professor Carlos? Com certeza, se for pensar dessa forma, volta Fernando Henrique, né? Fernando Henrique fez a gente comprar gasolina a 50 centavos, coisa que nenhum outro presidente fez. Então Isso, o vamos pãozinho votar de no sal era 1 centavo. Nós falamos lá no programa sacola de arroz de 5 ele era R$ 3. O gás, o botijão de gás era 5,70. Pois é, muito barato, né, mano? Mas depende do contexto, da época, né? Quantos anos tem isso? Na época era barato ou era caro, né? Olha, hoje o salário mínimo é R$ 1.200. Nessa época, em 1974, o salário mínimo era R$ 70. Pois é, e tem umas comparações aí, mano, também com, que eu acho até desonestas, né? Quando você pega um salário médio de outros países, quando você pega o médio, você vai do mais alto ao mais baixo e faz uma média, né? E comparar única e exclusivamente com o salário mínimo no Brasil e falar quanto que é o litro de gasolina lá, quanto que é o litro de gasolina aqui. Eu acho também que isso aí é muito desonesto de quem está fazendo essa comparação dessa maneira. Professor Carlos, tem que mandar alguns abraços aqui. Quero mandar um abraço para o meu amigo Wilton André e para sua esposa Meire Soares. São nossos grandes amigos. O Wilton que sempre acompanha o programa aqui. Um grande abraço para o casal Wilton André e a Meire Soares, né, a professora Meire. Grande abraço para vocês. Um abraço ao casal. Também mandando um abraço aqui para Fatinha e para o Miller, lá do Botequinho Miller. Barra excelente, umas porções excelentes. Grande abraço também para o Miller e para a Fatinha, lá do Botequinho Miller. Bom, né? O barzinho lá é bom. Também para o meu amigo também, que é dono do bar, Cristiano. O bar dele é ali no Grenville. Grande abraço para o meu amigo Cristiano, do Bar dos Amigos. Barra dos Amigos já tem um nome excelente, né, mano? Isso, é um grande colega que a gente tem também, um bar muito bom também. Um grande abraço para ele e um grande abraço para todos os nossos amigos, para todos que acompanham aqui o programa Informação e Cidadania. No decorrer do programa, nós vamos mandando mais abraços aqui para quem está ao vivo aqui conosco, está curtindo aí o nosso programa e participando junto conosco, professor Carlos Custódio. Com certeza, mano. Esse pessoal realmente batalha demais, trabalha demais, são pessoas honestas, né? Trabalhadoras, tratam as pessoas da melhor maneira possível. A gente tem que, sim, parabenizar, né? E até mesmo recomendar, né, que as pessoas frequentem o comércio dessas pessoas, porque vão ser bem atendidos, né, vão ficar satisfeitos e vão voltar sempre lá naquele ambiente saudável. Professor Carlos, vamos lá para um videozinho então bacana sobre o valor da gasolina. Vamos lá, vamos passar um vídeo aí para vocês. Vocês acompanharam aí o aumento da gasolina ano a ano. Você vê que em
2003, que foi a troca do presidente, quando saiu o Fernando Henrique e assumiu o Lula, ela estava em 2 e pouquinho. E quando o PT saiu, ela estava em 13,75. E até 2020 ela estava em 4,50, que foi antes dessa pandemia, de todas essas questões aí que fizeram chegar no que está hoje, professor Carlos Custódio. Pois é, mostrou aí o avanço aí do valor, né, do combustível, e a gente sabe que, né, das questões econômicas hoje, mundial, né, a gente sabe que está para ser votada até uma mudança da tributação do combustível, né, que ajudaria, mas eu acho que não resolveria o processo, não, o problema por inteiro, por nós temos economias tão diferentes em um mundo tão globalizado agora. Então, assim, e a gente sabe, né, que o petróleo é uma commodity e não tem como o Brasil falar a partir de amanhã que o barril do petróleo no Brasil custa R$10. Então, não cabe a ele fazer isso, é o mercado que impõe o preço. Né? Quando aumenta aqui, aumenta lá na Inglaterra, do mesmo jeito, aumenta em qualquer lugar. Então, tem que ser estudadas algumas maneiras de fazer com que reduza o preço um pouco. Mais 50 centavos, só se voltar ao Fernando Henrique. Perfeito, professor Carlos Custódio. Então, é só para destrinchar esse mito, tal governo era mais barato, tal governo era mais caro. Lembrando também o valor do salário, que foi subindo bem devagarzinho, né? Foi R$70, 100, 130, 200, 300. 2003, ali, 2004, 2005, o salário estava em R$300 e R$400, professor Carlos Custódio. Pois é, existe uma mudança, né, desses períodos para todo mundo. Eu lembro que eu fui soldado, né, na aeronáutica durante 6 anos. E eu lembro quando eu saí da aeronáutica, em 97, eu ganhava equivalente a 4 salários mínimos da época, né? Que era bem mais do que muitos militares da PM ganhavam, né? Até que em 97 teve aquela mudança, aquela situação toda no estado de Minas e houve uma melhora nos preços, nos salários dos militares do estado, né? E das Forças Armadas continuou meio que parado. Então, isso também tudo influencia, porque o poder aquisitivo de um determinado período faz com que aquilo possa parecer mais barato ou não, independente de quanto é o preço. Então, isso daí, só para falar um pouco, é um assunto que gerou bastante discussão, realmente o preço está muito alto, tem que abaixar, nós temos que tentar partir ali de 2020, né, como nós dissemos hoje à tarde, precisa de uma reforma tributária e tudo isso. Professor Carlos, mas vamos passar para um outro assunto, agora de extrema importância. Vou rodar até uma vinheta aqui, porque vamos falar de política. Vamos lá. Brasil! Professor Carlos Custódio, hoje nós tivemos uma notícia, algumas reclamações, algumas mensagens que colégios municipais estavam barrando a entrada de alunos sem uniforme. E aí a gente foi saber mais, até o programa da tarde eu ainda não tinha muitas notícias sobre isso, mas depois que a gente saiu lá da rádio, já era mais de 19 horas da noite, eu fui saber, professor Carlos, que os alunos, né, que estavam sem uniforme, eles foram separados, os alunos que estavam de uniforme entrou para a escola, os alunos que não estavam de uniforme foram separados, e ali eles foram conversar, né, eu já não sei o que foi conversado, mas eles perderam o primeiro horário do colégio, professor Carlos Custódio. E para falar mais especificamente, ele no CAI, uma escola cívico-militar, onde teria de se dar o uniforme da escola cívico-militar, um uniforme bem militar mesmo, com a boina, tudo direitinho, né? A gente fala uniforme militar, não é o uniforme da polícia militar, só a farda, né? Mas um parecido ali nos mesmos moldes.
sendo que a educação é um direito de todo cidadão da escola pública. Como nós citamos, a escola particular ela tem a sua norma, a regra dela é particular. A escola pública não, a educação não pode ser negada, então ocorre aí um constrangimento. A gente tem que entender o que a administração municipal, a direção das escolas, quis com isso, fez os alunos perderem o primeiro horário da escola, professor. Ô, Wander, igual a gente tinha falado, né, e parece que é pior ainda, né, porque nada justifica fazer o aluno perder um minuto que seja de aula por causa de uma coisa tão banal que é o uniforme, né? A gente sabe que às vezes um tem a camisa, mas não tem a calça, o outro tem a calça, mas não tem a camisa, e assim caminha a humanidade, né? E a educação, que é a prioridade, né? Ter uma aula de qualidade, uma merenda de qualidade, um ambiente saudável, uma escola bonita, bem acabada, pintada, arejada, isso não tem. Isso ninguém se importa. Agora, quando a pessoa, o aluno, né, a criança, que ainda não sabe nem às vezes decidir se vai de roupa branca ou se vai de roupa preta para a escola, né, e às vezes a mãe manda com uma outra camisa porque não tem uniforme, não secou, não lavou, ela não tem, não teve dinheiro para comprar, eles barram a criança, né? Deveria chamar o pai, né? O pai, vem cá, mãe, vem cá. Por que tal pessoa, seu menino, sua filha, seu filho, está sem uniforme? Né? Ele vai para a sala de aula, ele não vai ficar prejudicado, mas você sabe que as normas da escola têm que usar uniforme, e a pessoa vai dar as suas justificativas também. Eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado, o meu filho vai vir sem uniforme. E a escola vai ter que aceitar o menino lá. Porque até onde eu sei, né, mano, na Constituição não prevê que o aluno para estudar tenha que estar uniformizado. Não, a Constituição prevê que é um direito a todos da educação. Então, se a família não tem condições de comprar o uniforme, a escola pública, ela não pode obrigar o aluno a ir de uniforme, e isso é um constrangimento. Então, como aqui ó, é um programa que a gente dá voz, dá direito ao cidadão, e outra coisa, a escola não tem que falar com as crianças, nós estamos falando de crianças de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos, o que vai resolver? Eles não, assim, eu, né, igual você tem as filhas, eu tenho uma sobrinha, mais ou menos assim, eles não têm essa capacidade de falar que ele escolheu ou deixou de escolher ir de uniforme. Né? A gente sabe que o uniforme é um facilitador, até mesmo na escola, até questão de segurança, né? Porque os alunos ali estão de uniforme, beleza. Se aparecer algum outro sem uniforme, alguma coisa tem de errado. Mas a partir do momento que a mãe leva até no portão da escola, o funcionário que está ali recebendo sabe que aquele aluno foi sem uniforme, mas ele é aluno da escola, eu acho que o prejuízo não cabe ao aluno, né, nem uma penalidade ao pai, independente do motivo que ele mandou a criança sem uniforme. Nós passamos 2 anos sem aula, né, praticamente. A gente vem falando isso há muito tempo, né? Outros aí ficaram sem escola por causa de transporte público, e agora, por causa de um uniforme, uma calça, uma camisa, o que seja, o aluno perder mais 1 dia ou 2 dias de aula. É uma vergonha isso. Nesse caso, perdeu um horário de aula, mais o constrangimento. Pois é, o constrangimento, igual, por exemplo, eu quero saber o que os coleguinhas normalmente perguntam: ô Vando, por que você não entrou para a sala de aula? Ah, porque eu estava sem uniforme. Né? Aí tem uma brincadeira ou outra, vai ficar constrangido. Né? Às vezes os outros estavam de uniforme. E será se eles barraram todos que estavam sem uniforme? Ou quando a pessoa chegou, aí viu e já tinha passado alguns, né? Já estava assistindo o primeiro horário. Então, assim, tem que ver, igual a gente falou, né? Até então, a escola já recebeu a verba para poder distribuir o uniforme. O porquê, a gente ainda não conseguiu descobrir o porquê não distribuiu. Mas seria bom, né? A prefeitura falar, não distribuir por esse motivo. Né? E se justificar também, falar assim, mas a partir do meio do ano, eu vou entregar, mas eles não falam nada.
eles preferem fazer essas vergonhas, né, passar vergonha em barrar uma criança de 12 anos, de 11, na escola, do que distribuir o uniforme para todo mundo, ou para aqueles que mais precisarem. Então, 2 pontos, meu caro telespectador, meu caro ouvinte, né? Mandar um abraço para o meu amigo Jonathan Serbi, que está aqui na audiência, mandou umas mensagens aqui. Daqui a pouquinho já vou colocar a mensagem dele aqui na tela. 2 pontos para a gente matar esse assunto. Nós vamos tentar procurar a secretária de Educação e também a direção da escola, para saber se o que aconteceu para essas crianças estar sendo barradas, sofrer esse constrangimento, e também procurar saber da verba que o CAIC é uma escola cívico-militar, que é da primeira leve em todo o Brasil, está entre as 54, que essas 54 receberam também 54 milhões para infraestrutura, uniforme, pagamento de pessoal militar, etc. Então, seria metade para o pagamento, metade para a infraestrutura e uniformes. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Nós vamos ouvir. Agora, segundo ponto. Educação é um direito constitucional. A criança não pode sofrer esse constrangimento, não pode perder um minuto de aula sequer. Então, o pai ou a mãe, amanhã, quando chegar para levar seu filho, você já pergunta se vai ter algum problema, porque se for falar sobre o uniforme, se seu filho perder um segundo de aula, você chama a polícia militar, chama a guarda municipal, que normalmente tem que ter também, pelo menos um guarda ali no colégio. Você vai chamar, vai fazer o boletim de ocorrência e, posteriormente, você vai tomar as medidas cabíveis, e cabe indenização e várias outras coisas. Então, seu filho não pode ser barrado em escola pública por causa de uniforme, porque educação é um direito. Ou, se a escola falar que não pode entrar sem uniforme, ou ela deve te fornecer esse uniforme, porque ninguém é obrigado a ter condições de comprar o uniforme, professor Carlos Custódio. Com certeza, que a gente até falou lá na rádio também, né, Wagner? Porque talvez tenha alguns pais aí de escola particular, né, nos ouvindo, é um pouco diferente. Na escola particular, você, quando faz a matrícula, você sabe que o uniforme é obrigatório. Ela é particular, ela tem suas normas próprias, pode ser obrigatório, pode não ser. Ela é a escola particular que decide. Pois é, agora a municipal, ela não pode te barrar por causa de uniforme, porque é uma garantia sua. Porque imagine se eles obrigarem a todos os pais de alunos de escola pública a comprar uniforme. Nem todos talvez tenham o dinheiro para comprar. Então, infelizmente, é uma situação que a gente vive no país, uma situação difícil, mas que a prefeitura tem que tentar facilitar e não dificultar. Barrando o aluno não está ajudando em nada, está passando vergonha. Perfeito, professor. Então, para encerrar esse assunto, daqui a pouco, o que nós vamos entrar agora? O que o programa de hoje foi preparado para quê? Para nós vermos o que é uma administração pública. O que é você trabalhar para o fim da desigualdade social. Então, aqui nós acabamos de citar um exemplo de um constrangimento que as crianças passaram hoje, no dia de hoje. Né? E você vê um slogan da prefeitura que é gente cuidando de isso, é cuidar de gente, isso é cuidar do seu filho. Olha o constrangimento que o filho, que o pai está passando. Aí é onde nós vamos entrar, que chega aquelas mensagens, você só critica, mas vocês querem que nós recebemos reclamação dessa situação, estamos vendo a situação, e quer que fique calado aqui enquanto estão falando que é gente cuidando de gente? Pois é. Então vocês vão nos perdoar por estar trabalhando e dando voz à sociedade, porque nós não podemos ficar calados frente a isso. Nós vamos demonstrar isso hoje aqui neste programa com vídeos, com fatos, para todos vocês, sobre o que é um político, sobre o que é a imagem de um político, sobre o que é gestão pública. Então, por isso que nós estamos com esse programa aqui, é para falar de política mesmo, professor. Se tudo aqui estiver correndo bem na política do Brasil, no Estado, na política municipal, nós só anunciamos aqui as coisas boas que estão sendo feitas e vamos chamar participantes para falar do empreendedorismo,
para falar de lojas. Mas enquanto a política não estiver correta aqui na nossa cidade, principalmente, o cargo-chefe desse programa aqui é falar de política, é cobrar e é dar voz ao cidadão, professor Carlos. Pois é, Wanda, e a gente torce aqui a todo o programa para que aconteça algo diferente na nossa cidade. Igual a gente fala, dá os parabéns, né, por acolher o aluno sem uniforme, não está fazendo mais do que obrigação, né? Dar os parabéns porque alguém conseguiu uma vaga no hospital que estava esperando há 6 meses, não tem que dar os parabéns. Isso aí é o básico que ainda está sendo mal feito. Agora, falar assim, vamos construir uma nova escola municipal com capacidade para X números de alunos. Né? Aí sim, olha só, está investindo realmente nas crianças, no adolescente, na educação, dando um lugar mais propício, né? Igual a gente vê, né, Wanda? Cidades que têm escolas de língua, né, inglês, espanhol, francês, municipal, não paga nada, o aluno não paga nada. Por que aqui não pode ter? Né? Aí sim seria o momento da gente elogiar, chamar a secretária de educação e falar assim, parabéns, como é que vocês conseguiram o recurso, né? Quanto tempo vai demorar, quando vai ficar pronto, vai servir para quantos alunos. Agora, enquanto estiver fazendo o básico e mal feito, a gente tem que vir realmente falar a verdade, o que está acontecendo. Isso aí, professor. Então, daqui a pouquinho nós vamos debater. O intuito aqui é um debate saudável. Se tiver alguém que quiser entrar ao vivo aqui com a gente, eu vou mandar o link para você entrar ao vivo para fazer um contraponto aqui. Mas é que nós temos visto muitas mensagens nas redes sociais de pessoas reclamando da atual administração de Barbacena, mas também tem algumas mensagens, professor Carlos Custódio, pedindo para mostrar o que Barbacena está fazendo. Só que eu estou pesquisando, estou entrando no site, o que está fazendo de concreto. Né? Talvez para a pessoa entrar aqui e falar, e aí nós vamos pesquisar, vamos mostrar sim, se estiver fazendo, mas o que Barbacena está fazendo hoje? Nós estamos para 1 ano e 3 meses de administração. Tem algumas mensagens falando, começou agora, já vai para metade. Então, falando aqui com cidadãos de Barbacena, querendo o melhor para Barbacena, realmente mostrando, cobrando, porque nós queremos uma cidade melhor. Vou colocar um comentário aqui na tela, professor Carlos. É do Jones, é do início do nosso programa ainda. Com o fim das moedas lastreadas em reservas de ouro, os governos aplicaram as teorias keynesianistas à risca, emitiram moeda loucamente, inflando as bases monetárias ano após ano. Daí o termo inflação. Ele ainda manda outro aqui, vejo muitas pessoas postando comparativos de aumento de preços entre Brasil e Estados Unidos, que está entre 6,5 e 7 dólares atualmente. Ou seja, R$ 35,00 o galão. Que continua sendo mais barato que no Brasil. Explico, o salário mínimo brasileiro é de R$ 1.200, que dá para comprar 150 litros. Nos Estados Unidos não existe salário mínimo, estipulado pelo Estado, mas tendo em vista que um atendente da lanchonete mais simples ganha em média 10 dólares por hora, que dá R$ 50,00 por 8 horas. Né? E na realidade, o salário mínimo, né, o Estado não estipula, mas o salário mínimo nos Estados Unidos ele é na faixa de 4.500 dólares. Né? Você não converte moeda quando você está no seu país. Então, não adianta, o poder de compra lá é um, o daqui é outro. Né? E um caso muito interessante que o Jonathan citou também, nós temos o dinheiro fictício, que é o papel, professor Carlos, é o que a gente usa, e o que tem valor de verdade é o ouro. Né? E isso realmente gera a inflação, a gente trabalhando com papel, com o dinheiro que a gente chama aí do dinheiro fictício, né? Que a maioria está apenas nos sistemas bancários, sem nem mesmo ter o papel para ele em total. Mas se você, só para a pessoa entender isso que eu estou falando, se todo o dinheiro da rede bancária o cidadão quisesse sacar em todo mundo, não teria o dinheiro para você poder pegar, professor Carlos. Wanda, e o Jonathan comentou aí, é realmente interessante, mas antes mesmo dessa mudança, né, de medir uma riqueza de um país
pelo ouro que ele detinha, né, e depois mudar para o PIB. Eu não vou contar a história aqui, que ela é longa, mas ela é interessante. Mas ela, mesmo antes, né, de ter essa mudança, já foi inflacionado, entendeu? E muitas coisas começaram já antes mesmo dessa época da mudança do ouro para o PIB, entendeu? Então, John, se você procurar, então depois a gente conversa, porque assim, é bem interessante, mas é longa, entendeu? A conversa, ela vai render aí algum tempo. Mas é muito interessante essa história aí, dessa mudança. E realmente, né, eu sempre falo com os meus alunos, se todos nós resolvêssemos ir lá no banco agora e sacar todo o dinheiro que tem lá, muita gente, praticamente quase ninguém, conseguiria sacar aquele valor que a gente tem, né? Porque o dinheiro, é moeda de troca, né, Wanda? Hoje ele está na minha mão, amanhã ele está na sua, você pega uma mercadoria, pega um serviço, presta um serviço e vai mudando. Então, não existe realmente o dinheiro todo. E isso faz com que realmente a inflação aumente, né? É igual durante a pandemia, vários inteligentes aí falaram que era só imprimir dinheiro que resolvia o problema da pandemia. Não é assim, entendeu? Talvez tivesse feito isso, né, lá em 2020, 2021, talvez a nossa situação hoje seria até pior ainda. Perfeito, professor Carlos Custódio. Tá? Estou colocando aqui na tela do nosso programa um, um site aqui para a gente falar do Sérgio Meneghelli, prefeito de Colatina. Está aqui na tela para vocês verem. Nós vamos falar, o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar de políticos, que às vezes a população tem uma visão, mas quem está dentro ali da política, da ciência política, pensando no bem-estar social, de uma administração em geral, tem outra visão. Então está aqui o site, tá? Pleno News. Você pode pesquisar aí Sérgio Meneghelli, você vai achar muita coisa, mas vamos lá. Top 5 ações do prefeito de Colatina que recebem destaques. Então, eu não sei se está dando para ver perfeitamente. Você está conseguindo ler, professor Carlos? Não, mano, para mim está só a tela verde aqui. Eu vou tirar aqui, mas eu vou ler, eu já mostrei o site aqui. Então, o que diz nesse site? Esse site diz as 5 melhores ações do prefeito de Colatina. Então, eu vou ler aqui para vocês. O prefeito de Colatina, Espírito Santo, Sérgio Meneghelli, chamou a atenção mais uma vez ao publicar um vídeo pintando a ponte da cidade. Ele gerenciou um mutirão que teve a ajuda de jovens cristãos economizando verba. Essa, porém, não é a primeira vez que ele comanda mutirões. O político tem 60 anos e trabalhou como vereador da cidade por 4 mandatos antes de assumir a prefeitura. Então, aqui o site fala os top 5. Vamos lá. Cancelar verbas de escola de samba, abrir mão de verbas para passagem e hospedagens, obras em canteiros, bicicleta. Meneghelli não anda de carro. Todos os dias ele vai para sua casa até o gabinete de bicicleta. E a decoração de Natal. Todos os anos, desde seu trabalho como vereador, o prefeito auxilia servidores que fazem a decoração de Natal da cidade. Professor Carlos Custódio, muitos disseram que seria o melhor prefeito do Brasil. O top 5 deles de feitos, seguindo esse site, não tem uma obra, não fala de hospital, de saúde, de educação. E o top 5, os melhores feitos, é ele trabalhar em canteiro de obras e andar de bicicleta, professor Carlos. Pois é, mano. Assim, o pessoal fica, às vezes, encantado com a atitude do cara, né? Dele
né, fazer essas coisas aí, e muita gente vota nele, né? A gente não vai discutir por que o pessoal vota nele, mas realmente, igual a gente estava falando aqui, né? É a mesma coisa a gente colocar como top 5, né, dos feitos de Barbacena, a gente colocar 2 operações tapa-buraco, que não resolveu nada, né? Ir na missa no domingo, contratar os meus amigos e colocar as crianças para ficar sem assistir aula. Esse seria o top 5 de Barbacena. Então, é mais ou menos isso aí. Então, aquelas coisas básicas, né, igual querer, né, ajudar os funcionários da prefeitura, bacana. Né, ajudar na iluminação, no Natal, bacana também, mas isso aí não é nada além do que ele poderia fazer como prefeito, entendeu? Tem um outro site aqui também, professor, eu não vou ler, mas vou deixar aqui para as pessoas pesquisarem. Você joga no Google assim, desmontando o mito. Coloca isso no Google, desmontando o mito, imprensa e moradores de Colatina. Você jogou isso, vai aparecer. Se você está nos assistindo, você muito provavelmente está no seu smartphone ou na frente de um computador. Então você vai lá no Google, coloca desmontando o mito. O que fala aqui? Fala da reclamação dos moradores da cidade de Colatina. E Colatina é uma cidade grande, professor Cássio Custódio, é uma cidade de mais de 120 mil habitantes. Pois é, mais ou menos igual a Barbacena, Parecido né? com Barbacena. Então, os moradores falam aqui que a cidade trabalhou com 2 ambulâncias. Só tinha 2 ambulâncias. Então, assim, se tivesse comprado uma ambulância ou 2, né, já ajudaria muito ele no top 5 deles aí. Isso, e nós estamos falando que algumas pessoas falaram que era o melhor prefeito do Brasil, fez muita fama, mas aí eu fui pesquisar a fundo, ele realmente foi um bom prefeito para Colatina? Como é que é? Vamos ver um vídeo aqui, professor Cássio Cláudio. Para mim é uma vergonha esse vídeo, vamos ver. Bom dia a todos, olha aqui embaixo de Guandu a filha do oftalmologista, bastante grande a fila, né? Como de costume. E olha quem nós encontramos aqui hoje, Sérgio Meneghelli. Oi, tudo bem? Dá um alô aí, Sérgio. E aí, ó, gente, olha só, ó, o que é o SUS no Brasil, ó. 1 ano e 2 meses esperando uma consulta. Hoje eu vim pra cá cedinho, falaram que era 8 horas, agora já são 9, né, e pouco. Olha o tamanho da fila, ó. Mas é bom a gente sentir, eu queria que os outros sentissem. Né? Eu poderia pagar a consulta, mas seria uma injustiça no mundo, sabe? Quem governa a saúde ter privilégio. É fácil a gente ficar numa fila? Não é não. Agora, sofrer é diferente de ver sofrer. Então, o ministro da Saúde, secretários, governo do Estado, olha só a situação. Não é a primeira vez que eu enfrento isso. Já que você está filmando, meu amigo, a gente quer mostrar, entendeu? E que do jeito que é. Eu não sei que hora que eu vou voltar para Colatina. Eu andei a 60 quilômetros para poder fazer esse exame aqui na cidade de Baixo Guandu. Mas pelo menos estou aqui, quiseram me botar na frente, não aceitei. Eu acho que seria uma sacanagem, né? Porque a gente é prefeito. Então, pelo menos eu consigo sentir, infelizmente, a mesma realidade que ele sente. Mas tem fé em Deus com que isso vai mudar. Tá bom? Professor, eu vou passar de novo, meu caro telespectador, só para você ouvir no começo. É fila de que era? Talvez você não prestou atenção. Vamos lá. Bom dia a todos, olha aqui embaixo de Guandu a filha do oftalmologista, bastante grande. Fila do oftalmologista. Então vamos lá. Professor Carlos, às vezes as pessoas realmente tentam enganar o cidadão. Será que ele achou bonito fazer um vídeo na fila? Porque, vamos lá, primeiro ele falou que chegou cedinho. Você escutou, né? Mas ele era o último da fila. Parecia que ele tinha acabado de chegar ali. E ele estava meio escondido também ali no final da fila, ele parecia, né? Então, olha só, às vezes para fazer bonito para a população. E outra, oftalmologista, você viu que vergonha o tamanho da fila? Primeiro que esses exames têm que ter municipal.
E ele estava em outra cidade, quer dizer, então, que 2 anos que ele falou que esperou, Colatina não tem exame, o município, as unidades básicas de saúde não fazem a marcação para ir num oftalmologista, professor Carlos? Realmente, né, mano? Ele tinha que fazer lá na cidade dele. Uma cidade assim, de 120 mil habitantes, que é Colatina? Não ter oftalmologista? Então, o que eu pesquisei em comentários, conversando com moradores de Colatina, foi que a saúde era um caos. Mas vamos ver, talvez, por que a saúde era um caos. Vamos ver outro vídeo aqui. Preste atenção na dicção de quem está gravando. Preste atenção é praticamente uma locução. Vamos lá. Gente, olha isso. Sempre ouvi dizer que o prefeito de Colatina gosta de trabalhar nos dias de folga cuidando da cidade. Hoje é sábado, 14 de abril, e logo pela manhã eu encontrei ele roçando a grama e o mato dos canteiros da avenida principal da cidade. Meu Deus, isso é zelo, isso é carinho, isso é amor pela cidade. Usar um dia de folga para cuidar da cidade, isso é lindo. Além de economizar, demonstra o verdadeiro amor que ele sente pela cidade. Eu estou em Colatina, eu fiz questão de acompanhar durante horas para comprovar. E é a mais pura verdade, ele ficou até meio-dia. E olha que o sol tava... Professor Carlos, primeiro você vê que quis passar por uma moradora, estava em cima, depois você vê na edição já está embaixo e depois lateralmente. Então você vê que é um vídeo editado. Uma locução, uma dicção perfeita. Isso aí está parecendo alguém que a gente conhece. Né? E ele com a roçadeira na mão. O que era mais fácil? Eu pergunto para você que está assistindo nosso programa, só para você ver o que a política... Isso é o bom para você? É um prefeito assim que você quer para Barbacena? É um vereador assim que você quer para Barbacena? No caso, professor Carlos, ele era prefeito. Qual que era melhor? Ele tá ali roçando no dia de folga ou mandar uma equipe da prefeitura de uma cidade de 120 mil habitantes para fazer o trabalho? Eu acho que se mandar uma equipe, né, para um final de semana, né, que é onde o fluxo de veículo é menor, né, o serviço renderia muito mais, né, atrapalharia muito menos, e a gente vê também que não tinha nenhum, parecia, né, que não tinha nenhum servidor da prefeitura ali, só estava ele. E o vídeo ali, bem, no começo ele quer parecer amador, só que ele faz 2 edições, depois já está gravando lateralmente, ele vira de frente com a roçadeira pro vídeo. Ou será que aí nós vemos relatos de moradores falando que Colatina não gerou emprego, que a saúde era um caos, que só tinha 2 ambulâncias, mas ele roçava o passeio lá, nem que seja pro vídeo. Pintava meio-fio, então... Pintava meio-fio com a mão, plantava as plantinhas. Plantava, fazia jardim. Enquanto ele estava fazendo isso, professor, quem que estava buscando recurso para Colatina? Quem que estava despachando? Quem que estava cuidando junto com os secretários para saber os problemas da cidade? A saúde, que era um caos, que não tem oftalmologista, ele teve que chegar cedinho, mas ele deve ter deixado todo mundo passar na frente, porque ele estava em último no vídeo aqui que nós passamos. Em outra cidade ainda, quer dizer que Colatina, uma cidade de 120 mil habitantes, não tem oftalmologista. Então, por quê? Falava, por que você está passando isso? Por que você está falando do Serginho Meneghelli, que é gente boa, ele é tão humilde, ele é um cara do povo? Beleza, ele é humilde, um cara de gente boa, é um cara do povo, agora foi um bom prefeito? Arrumou os problemas da cidade, saúde, educação? Procura aí na internet, busca um vídeo aí de um hospital que ele tenha construído, de uma escola, de um poliesportivo, que ele chegou a falar que construiu um poliesportivo, mas você não acha um vídeo. O sonho dele era construir, o professor Carlos, 2 fontes luminosas na cidade de Colatina, era o sonho dele. Isso porque eu pesquisei para trazer esse programa, e como eu falei, eu pesquiso as gestões do Brasil, as melhores, e também pesquiso os prefeitos que famosos estão se destacando aí. Ele fez sucesso no Brasil inteiro. O sonho dele, professor Carlos, era construir 2 fontes luminosas. Ele chegou a fazer a licitação,
contratar a empresa por 2.700.000 para fazer as duas fontes luminosas. Barato, né? Adivinha o que aconteceu? Não aconteceu nada. Exatamente, o Ministério Público barrou. Então ele era tão bom prefeito que não conseguiu fazer uma obra sem o Ministério Público impedir, porque havia ali irregularidades. Ele terminou o mandato e não construiu aquilo que era o sonho dele. E ele terminou o mandato, professor Carlos, para a gente passar para as outras partes aqui. Eu falei que seria um programa diferente. Ele terminou o mandato e falou que não ia ser candidato à reeleição, porque ele era contra a reeleição. E todo mundo bateu palma de novo. Mas ele foi 4 anos, 4 mandatos, 12 anos vereador. Então ele era contra a reeleição só para prefeito. Para vereador não tinha problema. E você pesquisa projetos de lei de importância nos 12 anos que ele ficou como vereador, nos 16 anos, perdão, foram 4 anos como vereador, 16 anos, e você não encontra. Mas esse é o tipo de político que a população bate palma, acha bonito, olha lá roçando a rua, olha lá plantando com a mão dele, roçando a rua na folga, enquanto a fila da saúde está grande, as escolas não dão estrutura. Às vezes tem gente barrando aluno por causa de uniforme, sendo que educação é um direito constitucional, professor Carlos. Com certeza, mano. Você esqueceu também de bicicleta trabalhar. Então, assim, talvez ele não concorde com a reeleição, porque talvez ele já sabia que talvez ele não conseguiria vencer, né, ser reeleito. Igual você falou, se ele foi 4 vezes, né, 4 mandatos de vereador, né, ele se reelegeu 3 vezes, né, e uma para prefeito. Então, ele sabia que talvez ele não se reelegeria, entendeu? E por isso que ele não quis. E fica mais bonito, normalmente, a nossa lembrança é da situação do episódio mais recente. Né? A gente lembra do mais recente. Lá de trás, do primeiro mandato dele, talvez nem os moradores lá de Colatina não lembram como é que ele foi. Mas é isso que estraga nós, né, na hora de buscar um prefeito, um vereador, um deputado, né, que seja realmente com qualidade. É isso, a gente esquece, a gente tem memória curta, né, e faz essas lambanças aí que a gente costuma fazer. E aí você chegou no ponto que eu queria chegar, professor Carlos Custódio. Se ele vai para a reeleição e perde, sendo que ele construiu uma imagem no Estado, no Brasil, hoje, se ele se candidatar a deputado, talvez ele ganhe. E se ele tivesse perdido a reeleição? Que o povo de Colatina sabe se ele foi um bom prefeito ou não. Pois é, e com certeza ele não teria chance nenhuma agora, caso ele vá ser candidato, né? Então você vê, eu não sei se ele parece que não tem estudo e tudo, mas é um cara muito esperto. Você viu ele montando vídeos, se fazendo de coitadinho na fila, né? Ele não foi tão esperto, vi que ele falou que chegou cedinho, mas depois ele falou que já era 9 horas, mas ele era o último da fila. Né? Aí caiu um pouco, o vídeo não foi tão bom assim, porque deu para notar que era um pouco armado. Né? E se ganha, se ele é candidato a deputado e ganha, aí, o que ele vai fazer? Vai ficar roçando? Deve ser, vai cuidar da cidade do estado inteiro? Se caso tiver um lugar igual a cidade administrativa aqui em Minas Gerais, lá no Espírito Santo, né, lá onde tiver a assembleia lá deles, ele vai ficar cuidando da jardinagem ali. Então é muito humilde, muito legal os vídeos dele roçando, andando de bicicleta, chegando de terno e de bicicleta lá na prefeitura. Procura aí que você vai achar muito bonito. Mas é esse que você quer para sua cidade? Ele falou que diminuiu os gastos, mas a cidade arrecada com IPTU, IPVA, ICMS, IPTI, IPI, vários tributos que eu não vou ficar citando aqui agora. Se você não constrói, não gasta, não faz nada, realmente vai ter uma economia, professor. Tem que pagar em dia os salários, isso é obrigação. Reduzir custo, né, mano? Não faz assim, você reduzir o custo, né? Beleza, mas o que você deixou de fazer
para reduzir esse custo. Você fala assim, não, reduzir, diminuindo o número de comissionados, de secretários, né, dessas pessoas que têm um salário maior na prefeitura, a gente até pode falar, já, beleza, reduziu. Mas se ele reduzir o custo, deixando de fazer alguma coisa que iria beneficiar a população, ele não reduziu o custo, né? Ele descumpriu alguma obrigatoriedade que ele tinha de gastar com educação, com saúde, né, com transporte, alguma coisa desse tipo. Sabe o que me lembrou, professor Carlos? Além do vereador aqui de Barbacena, evidentemente, lembrou muito o prefeito também, quando nas enchentes, está descarregando o caminhão, pedindo doação, sendo que ele podia já decretar calamidade, comprar os mantimentos, comprar, em vez de ficar sugando a população no meio da pandemia, pedindo, mas o videozinho com ele descarregando o caminhão não faltou. Pois é, mano, e assim, é triste a gente ver uma situação dessa, porque eu acredito que fosse numa situação de extrema necessidade, né, ele fazer aquilo, tudo bem, mas naquele momento já não era mais, já tinha passado aquela situação toda, né, e Barbacena ficou com a característica de pedinte, né? Tudo que acontece agora pede para a população de Barbacena. Então, Barbacena tem o orçamento dela, ela tem dinheiro para gastar, e tudo pede para a população, né? Outro dia a gente estava pedindo material escolar, né, mano? Você ficou sabendo disso? Uhum. A gente estava pedindo material escolar. Aí, igual você falou, atende na questão da enchente, vai lá descarregar caminhão, né? E realmente, quando a gente nomeia, no setor privado, no público, quando a gente nomeia alguém para ser presidente da nossa empresa, a gente quer resultado. Eu não quero ver o presidente da minha empresa que eu nomeei descarregando caminhão lá, não. Eu quero já pensou, Carlos? Eu sou o dono de um mercado. Só para a gente fazer bem simbólico, eu sou o dono de um mercado. Aí, em vez de eu pedir o meu funcionário para repor as gôndolas, né, para colocar ali na prateleira o meu produto, no meu dia de folga eu vou lá repor a prateleira e gravar um vídeo. Eu estou repondo a prateleira no meu dia de folga. Pois é, e postar que é um grande... Ficaria bonito? Não, ficaria horrível. Ficaria horrível. Mas tem gente que bate palma, professor. É isso que nós queremos mostrar. Por quê? Não tem problema nenhum, se achou bonito, é um direito seu. Mas eu quero uma cidade melhor. Eu não quero alguém que vá ficar fazendo vídeo, ficar fazendo mídia, capinar um canteiro, enquanto a prefeitura podia mandar 20 pessoas com maquinário para fazer aquela capina ali. É triste a gente ver essa situação. E vai aparecendo essas lendas aí, né? Como estão querendo também criar uma lenda em Barbacena. Professor, eu preparei alguns vídeos. Vamos ver o que é gestão. Vou começar com, se Deus quiser, o futuro governador de Minas Gerais, o cara que vai tirar o nosso estado do ostracismo, prefeito de Betim, Vitório Medioli. Boa tarde a todos. Estamos aqui para dar uma notícia boa para todos os pais de alunos do ensino pré-escolar e fundamental, tanto de 0 até os 14 anos. Esse ano, no dia 31, que será o primeiro dia de aulas, cada aluno vai receber um kit escolar. Tanto faltam 10 dias e muitos estão se preocupando em comprar materiais. Tenha presente que a prefeitura já comprou o kit escolar e pode economizar algum dinheiro. É por isso que estou entrando com 10 dias de antecedência. De 0 a 3 anos é uma mochilinha menor, com dentro os materiais como lápis de cera, coisa mole, um caderninho com anotações. De 4 a 5 anos, que já é na fase de alfabetização, tem cadernos maiores, tem 2 cadernos, e tem como se chama, um estojo com o material, que são canetas, lápis e tudo mais. No ensino fundamental, até o 5º ano, do 1º ao 5º ano, já tem uma mochila de maior porte e tem também mais
material. Material tem 3 cadernos e um estojo com dentro o material. Tem também... Aí, professor Carlos, nem vou deixar o vídeo todo, não, mas nós estamos vendo o Vitória, para o pessoal que está achando engraçado o jeito dele falar, ele é estrangeiro, né? Ele veio para o Brasil já há algum tempo. Às vezes, quando a pessoa estrangeira foge a palavra, né? Eu achei bem engraçado ele pegando uma massinha ali e falando, tem coisa mole. O estojo também, ele custou para lembrar o nome. Então, lembrando que o Vitória é estrangeiro, né? Proprietário aí, acionista da Fiat, levou a empresa da Fiat para Betim, gerou milhares de empregos em Betim. Se Deus quiser, vai ser nosso futuro governador e tomara que ele venha mesmo, anime. Lembrando que ele é um dos prefeitos do Brasil que doa o salário, né? Não pega nem salário. E vamos para mais um de material escolar, professor. Lembrando que esse do Vitório é desse ano, esse vídeo, tá? Esse aqui, se eu não me recordo, é do ano passado. Olá, pessoal. Nós estamos aqui numa escola... Não gosto muito do Dória, não, mas é do Dória. Vamos lá. É do ano passado, não. Eu peguei alguns vídeos, eu tenho muitos e muitos, peguei aleatoriamente. Mas vamos lá. Esse acho que é de quando ele era prefeito de São Paulo. Olá, pessoal. Nós estamos aqui numa escola pública na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, acompanhando o secretário de Educação, Rocieli Soares, diretores de ensino, representantes da escola na gestão, professoras e até alguns alunos também, entre outros aspectos. Primeiro, para demonstrar que todos os kits escolares já foram entregues aqui na capital, estão sendo entregues no interior e igualmente no litoral, antes do início do período letivo. Rocieli, quantos milhões de kits estão sendo entregues agora? Governador, serão 3.400.000 kits sendo entregues para todos os nossos estudantes, um kit que é sempre modular, de acordo com a etapa, com a idade da criança. Esse aqui é o do 1º ao 5º ano, lógico que lá no ensino médio, por exemplo, os cadernos são maiores, mais apropriados para os jovens, e nós... Professor Carlos, 3.500.000 kits. Será que é impossível uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes você dar isso aí? Tá aí a prova. E dinheiro tem. Eu nem vou passar o de Santana de Parnaíba, que a gente já passou no início do ano letivo, dando uniforme, dando tênis. E isso é políticas públicas. Mas eu podia ir lá para frente da escola e capinar. O que a população de Barbacena gostaria? Eu fosse lá roçar à frente da escola ou que eu desse material escolar e uniforme grátis para todos os alunos da rede municipal? É isso que o cidadão tem que se perguntar. Eu acho que uma boa parte iria achar mais bonito você capinando, mas a pessoa tem que pensar, porque nada, esse material aí, por mínimo que seja, né, já ajuda, principalmente aquelas pessoas que têm uma condição financeira menor. Então, pode falar assim, era só umas canetas, era só alguns cadernos, era só um lápis de cor. Mas se você for pôr na ponta do lápis, às vezes você tiver 2, no mínimo 3 filhos, R$100. Pois é, quanto ficaria isso para 2, 3 filhos? Né? Então, faria muita diferença, assim. E, assim, e para Barbacena, né, para todos os municípios, né, porque cada um tem ali são 3.500.000. Agora, Barbacena, quantos alunos são da rede pública municipal? É um número bem menor. Então, Barbacena tem condição de comprar, Santos Dumont tem condição de comprar, Lafayette... Vasconcelos deu... comprou. Vasconcelos comprou das crianças. Pois é, do ensino, da rede municipal lá de Vasconcelos. Né? Eles compraram. Por que Barbacena não pode? Então, acho que não tem nada a ver com o porte da cidade, tem sim com a vontade, que aí realmente estaria gente cuidando de gente, né, mano? Porque eu não sei... Lazer, professor, vamos de lazer. Eu preparei alguns vídeos para o pessoal entender como vivem as outras cidades, como vivem boa gestão. Colatina também não teve isso, não. Mas parece que o prefeito é bom. Olá, boa tarde. O tempo ainda anda fechado, mas a primavera chega daqui a 2 dias e as piscinas municipais já estão abertas para a população aproveitar os dias de calor. As piscinas funcionam nos centros esportivos ligados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
O horário de funcionamento é das 8 da manhã até às 17 horas, todos os dias, exceto às segundas-feiras, quando as piscinas fecham para manutenção. Os interessados em frequentar os espaços podem procurar o centro esportivo mais próximo da sua casa para se associar e fazer uma carteirinha. Basta levar um documento de identidade, comprovante de endereço, 2 fotos 3x4 e atestado de exame dermatológico. O acesso é gratuito. O Notícia SP volta em uma hora. Professor Carlos Custódio, centros esportivos, onde o cidadão ele vai, se cadastra junto à Secretaria Municipal, tem uma carteirinha e pode usar o centro esportivo, a piscina. Isso é lazer. Nem todo mundo pode pagar um clube, professor Carlos Custódio, mas era mais bonito eu ir lá e limpar a piscina do que construir. Em vez de construir um clube, vai lá e corta a grama do Olympique. Fica mais bonito. Ô, Wanda, nós temos aqui em Barbacena, que até onde eu sei, foi usado, mastigado, depois cuspido, onde era o ginásio raso. Uma área imensa, num lugar nobre, que é o bairro de Santa Teresa, né, com quadras cobertas, quadra descoberta, piscina que está lá julgado, né, e até onde eu sei que ele ali é do governo do Estado. Vê a possibilidade de tornar aquilo ali do município, né, dar aquele momento de lazer para a população durante o final de semana ou durante a semana também, né, tá lá julgado. Aquilo ali, se já não perdeu, vai se perder. Isso aí seria até uma maneira de tentar evitar construir, já que não quer gasto com coisas boas, né? Então, tentar recuperar esse que está lá e proporcionar um lazer à população, a piscina, uma quadra para poder jogar um futebol, um vôlei, e qualquer outro lá tinha grandes torneios, não sei se você lembra disso, né? Nos anos 90 tinha grandes torneios lá de troféu Independência, times de escola aqui de Barbacena, e era muito bacana. Foi se acabando, né? E agora está lá daquele jeito. Nós temos um comentário aqui do Luiz Carlos. Esse Mendioli aí não faz, né, escreveu queixa, obrigação, né? Eu também concordo, por mais que qualquer político faça, para mim não faz mais que obrigação. Só gostaria que o daqui de Barbacena e de algumas outras cidades fizesse a obrigação como o Vitório Mendioli faz. É só isso que a gente pede, que ele faça a obrigação, que é recapeamento, pavimentação asfáltica, esporte, lazer, cultura, educação, saúde. E não quer que faça mais do que obrigação, não. A gente quer que faça somente a obrigação. Pois é, se vier um extra, né, realmente o Luiz Carlos comentou aí que ele não faz nada que é obrigação, o Costa falou, realmente não faz. Só que a gente tem que exigir, né, daqueles que não fazem a obrigação. E não dizer aquele que fez a obrigação, a gente tem sim que mostrar e ver que em outras cidades a administração é melhor do que a nossa. A gente não está fazendo que ela é mais bonita, ele é melhor em qual sentido? O que é a obrigação do prefeito? É dar condições para lazer, para educação, para turismo, se for o caso. E o gestor ali do município é que tem que proporcionar isso da melhor maneira, né? E não ficar se omitindo. Então, realmente, a gente mostra essas cidades para ver que Barbacena tem condição. E a gente questiona por que o daqui não faz? Vamos ver mais uma obrigação que o Vitório Mendioli, prefeito de Betim, fez, professor Carlos Custódio? Vamos ver.
Betim tinha um déficit muito grande de vagas de creche quando o Vitório Mendioli assumiu. O que ele fez? Construiu, não é reformar nem aumentar a capacidade, não. Construiu 11 creches, tempo integral, e gerou 4.400 vagas. Barbacena, hoje nós temos um déficit próximo de 2.000 vagas de creche. Já foi um... Vamos colocar o outro governo também, chama os últimos 4, que nós já estávamos com o déficit parecido, e coloca 1 e 3 agora, 1 ano e 3 meses. Quantas vagas a gente criou? Quantas creches a gente construiu? Na verdade, nenhuma, né, mano? E a gente tem notícias daquelas que existem, tá ficando largadas, não estão sendo utilizadas de Vamos maneira citar correta. uma lá do Santa Luzia, totalmente abandonada ali, o seu Pois entorno. O mato tomando conta, né, várias coisas, uma creche grande, né, uma estrutura grande. Será que não tem capacidade nem para colocar para funcionar a obra que outros já fizeram? Nem essa capacidade tem? Pois é, aí fica complicado, aí não tem como realmente ajudar a pessoa e falar que ela está fazendo um bom governo, porque não está. Se estivesse fazendo pelo menos o básico, a gente ainda falaria aqui. E aí vem alguns comentários que nós estamos vendo nas redes sociais. Ah, se for servidor público, né? Tá lá na rede social do nosso amigo Ivan Borgatti. Ah, se for servidor público, não pode dar opinião. Ah, só quer criticar. Tá muito bom, tá de parabéns. Entra aqui ao vivo, eu mando o link para qualquer um que quiser, para mostrar o que está sendo feito, o que está de parabéns, para mostrar o atendimento da saúde, o secretário aí que tenta humilhar as pessoas, a educação. Mostra a construção da escola, o hospital que foi construído, o que está sendo feito para o esporte, para o lazer, na nossa cidade de quase 160 mil habitantes. É isso que a gente está mostrando aqui. O programa hoje é tudo para isso. Porque nós estamos próximos de uma eleição. Será o que a gente quer daqui para frente para o nosso país, o nosso estado? Né, o Luiz Castro, foi até bom comentar dele, falou que o Vitório Mendioli não faz mais que a obrigação. Olha as construções dele. Realmente, como eu disse, não faz mais que a obrigação, não. Me mostra o Zema fazendo a obrigação dele. Me mostra um vídeo de uma obra do Zema como governador. Ele pode ter feito obra em qualquer um dos 853 municípios de Minas Gerais. Me mostra um hospital que o Zema construiu. Ô, Wanda, e aí a gente faz aquela comparação, né? Quem que eu deveria, né, nas próximas eleições, se houvesse só esses dois candidatos? Aquele que faz a obrigação ou que não faz nada? Ou que mente para o servidor da segurança pública que daria um aumento e não dá, tem que entrar em greve para receber os seus direitos. Ou um ditador igual Calil lá em Belo Horizonte. Pois é, então colocando entre esses dois, eu prefiro o que faz a obrigação dele. Tá ótimo ele fazer. Se ele entrar e construir, né, novas escolas estaduais, melhorar a rede estadual de ensino, melhorar a parte do estado da saúde, então tá ótimo, né? Ele está fazendo a obrigação dele. Agora, ficar parado de braço cruzado não dá. Às vezes o nosso telespectador, o nosso amigo, o nosso ouvinte, ah, você está falando de hospital e mostra o hospital que o Vitória construiu. Mostro, vamos ver. Não, é o vídeo mesmo que ainda não começou.
Esse vídeo é bem grande, tem o Vitória dentro do hospital, mostrando as salas, mostrando ali parte por parte do hospital. Ele demora um pouquinho, até era outro até que eu queria colocar aqui. Como eu falei, eu tenho muitos vídeos, eu tenho mais de 1000 vídeos de boas ações de prefeituras, mas se você quiser, você pode procurar aí, que você vai ver, talvez no próximo programa eu trago ele mostrando dentro do hospital, mostrando construção por construção, falando até como que ele conseguiu parte dos recursos. Vamos ver mais uma gestão, vamos sair agora de Betim, vamos lá. Você alcança. Esse aqui é repetido, mas vou passar para a gente ver o que é uma boa gestão. Você alcança com foco e trabalho. Santana de Parnaíba é referência para o Brasil. 6 anos de IPTU congelado e para onde você olha, Santana de Parnaíba cresce, gerando mais de 2.000 empregos diretos em mais de 60 obras e projetos em toda a cidade. Modelo em segurança pública, 420 guardas municipais, mais de 50 novas viaturas, treinamento contínuo, investimento em armamento. Reduziu em 48% as ocorrências, fazendo de Santana de Parnaíba a cidade mais segura do estado de São Paulo e a segunda do Brasil. Modelo na educação. Geração de 9.000 vagas com a reforma de 22 colégios, 16 novas unidades entregues, 10 em construção para mais de 32.000 alunos que contam gratuitamente com material, apostilas e uniformes. Aulas de robótica, programa Ciseduc, Google for Education, Escola Pública de Idiomas e Parnaíba Idiomas. Tudo isso fez da educação de nossa cidade a que mais cresceu no IDEB em todo o estado de São Paulo. Modelo na saúde. Mais de 55.000 consultas mensais, 14 unidades de saúde entregues, 7 em construção, 2 em projeto e 3 hospitais de campanha no combate ao coronavírus, com o maior investimento da história em saúde. Em 2017, o Tribunal de Contas do Estado concedeu a nota A em saúde pública para Santana de Parnaíba. Modelo em mobilidade urbana. Construção de 2 novas rodoviárias. Túnel da Praça da Paz. Duplicação da Tenente Marques. Construção de 50 quilômetros de calçadas. Nova ponte sobre o Rio Tietê. E mais de 250 quilômetros de ruas pavimentadas. É o maior investimento em mobilidade da história. Modelo no esporte. 9 parques em 8 anos. 12 novos ginásios poliesportivos, 6 piscinas em construção, 3 novos campos, complexo esportivo central, arena de esportes e estádio municipal. Investimento no esporte para gerar qualidade de vida, bem-estar e saúde. Modelo em infraestrutura. A primeira cidade metropolitana a ser 100% LED. Uma cidade inteligente, conectada com o futuro. Exemplo de respeito ao cidadão. Cidade que mais reduziu a mortalidade infantil. Mais de 1.000 bebês nascidos na maternidade. Mais de 1.500 mulheres com uma melhor qualidade de vida com o Parnaíba Mais Leve. Entrega de marmitex, kit de frutas e legumes e kit de higiene e limpeza para mais de 9.000 alunos. Modelo em empregabilidade. 35.000 empresas ativas na cidade. 2 faculdades públicas entregues. Atração de novas universidades. E 5.000 vagas em cursos profissionalizantes. Santana de Parnaíba é a segunda maior geradora de empregos do estado e a terceira do Brasil em mão de obra capacitada. Com todo esse trabalho, em 2016, nossa cidade foi considerada a segunda melhor gestão pública do Brasil. E em 2019, Santana de Parnaíba se destacou como a melhor gestão pública do Brasil. Você faz parte destas conquistas. Precisa mais alguma coisa, professor Carlos? Lembrando que essa cidade ela é menor do que Barbacena territorialmente e a população também é menor que a de Barbacena. Pois é, mano. Acho que não tem nem o que falar, né? Porque parece que a gente está falando uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Porto Alegre, né, Curitiba. Também não fez mais que obrigação, né, professor? Não, com certeza. Tomara que o prefeito daqui não fizesse mais do que a obrigação, igual esse aí fez. Né? E realmente ele não fez mais do que a obrigação. Mas em Santana de Parnaíba, eu duvido que alguém preferisse que ele fosse roçar a roçadeira dele ali, o mato, e em vez de ter construído isso aí tudo. E eu acredito, mano, não sei, né? Talvez nem ficasse aparecendo também muito em rede social, né? Ele aparecer num vídeo de obra institucional, tudo bem. Mas eu duvido que ele ficaria todo dia publicando, perdendo tempo, fazendo videozinho, fotinho, né? Para poder aparecer. O cara se promove dessa forma aí, fazendo o que a população espera de um bom político, né? Dá o resultado. Professor Carlos, acho que era isso. Tem mais vídeos aqui, mas acho que depois desse último aí, a gente não precisa de vídeo mais nenhum. Não sei quantas escolas, piscinas, quadra, numa cidade menor que Barbacena. É isso que a gente queria conscientizar a população de Barbacena, mostrar para a população de Barbacena. Vamos prestar atenção, mostrar para a população do Brasil. Nós mostramos o Sérgio Meneghelli aqui, foi um péssimo prefeito, mas era humilde, era gente boa, capinava, roçava, plantava, pintava com a própria mão. E a saúde abandonada. Pois é, que bom seria, né, mano, se o nosso, né, no Brasil, ele deve ter várias pessoas que fazem programas assim, parecidos com o nosso, né, que Barbacena se tornasse um modelo, um exemplo também das pessoas mostrarem que o prefeito de Barbacena não está fazendo mais do que obrigação, mas ele fez muita coisa, né? Tomara que um dia isso aconteça. Eu acho difícil, pelo menos nesse mandato agora, acontecer isso, mas quem sabe um dia a esperança é a última que morre, né? Por isso que a gente tem que continuar torcendo e lutando para que a gente consiga colocar pessoas que realmente possam fazer a obrigação dela, e nada mais do que isso. Perfeito, professor Custódio. Vamos encerrar, então, passar a palavra para você falar qualquer coisa que você desejar aqui, né, fazer as considerações, também despedir dos nossos queridos telespectadores. Bom, mano, primeiro, né, falar o seguinte, né, igual você comentou e tem acontecido nas redes sociais, principalmente do nosso amigo Ivan, né, Borgatti, né, que as pessoas vão lá e falam que realmente Barbacena está melhorando, está indo para o caminho certo, né, chamar, igual você falou, chamar alguma dessas pessoas que queira participar, né, talvez não quis participar hoje, porque já estava aí ao vivo, pode mandar mensagem para a gente, falar que quer participar na próxima segunda-feira, né, e realmente a pessoa, se ela tiver vídeos até dessas obras que estão sendo feitas em Barbacena, né, que ela traga, a gente vai expor esses vídeos, vai expor as fotos, né, e vai parabenizar se for o caso. Né? Agora, se não for o caso, não adianta ficar fazendo perfil fake lá no Facebook, no Instagram, para poder ficar elogiando coisas que não estão acontecendo. Né? O Luiz Carlos falou de nada de obrigação, aqui a gente mostra que tem jeito de ser feito. Né? Nunca foi promover, quem dera a gente poder promover o prefeito de Santana de Parnaíba para prefeito de Barbacena. Não é isso. O que a gente quer é que aconteça o melhor para a nossa cidade. E no mais, eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente, o Luiz Carlos, o Jonathan, né, os demais, aí eu fui falar, porque às vezes a gente esquece algum, mas todos que nos assistiram aí, mandar um abraço para vocês, falar que segunda-feira estaremos aí de novo, e na quarta-feira, lá na Rádio Tropical 94.7, né, no programa Informação e Cidadania. Isso aí, um grande abraço para você, meu grande amigo, professor Carlos Custódio. Nós temos um encontro marcado quarta-feira, às 17h30 até às 19 horas, na rede de rádios Tropical FM 94,7, com o programa Informação e Cidadania. No máximo, um grande abraço a todos vocês. Vamos ter atenção na política, porque é a política que move tudo em nossa vida. Um grande abraço e fiquem com Deus. Agora, na Rede Tropical FM,
O programa Informação e Cidadania, trazendo todas as notícias da sua cidade e região. O que acontece no Brasil, você fica sabendo no Informação e Cidadania. As informações que lhe permitem atuar como cidadão. Apresentação: Vando Robson e professor Carlos Custódio, no Informação e Cidadania.